Mas afinal de contas, como é que eu vou saber se eu tenho mediunidade? Será que eu sou médium? Será que tenho um problema neurológico? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. E quero já começar dizendo para vocês que mediunidade é a capacidade natural do ser humano de perceber, sentir e intermediar as realidades sutis. Então, a gente tem a capacidade de trazer informações do plano espiritual para o plano físico. Não é privilégio de algumas pessoas. Isso não tem nada de especial em pessoas que são médiums. A gente tem que tirar essa crença da nossa cabeça de que uma pessoa que tem mediunidade é alguém especial. Porque todos nós somos, em maior ou menor grau. Todos nós temos um campo energético e uma consciência que vai além da matéria, além desse corpo físico. Então, nós consideramos aqui, o entendimento que eu tenho e que eu passo para os meus alunos, é que a mediunidade é uma condição orgânica, que todo mundo tem. Assim como a gente tem os sentidos físicos, né, da visão, audição, tato, paladar, nós também possuímos os sentidos sutis, que captam essas vibrações, essas presenças, essas informações do mundo espiritual. E o que muda, na verdade, é o grau de sensibilidade. Então, quanto mais a gente treinar essa capacidade, mais afinada ela fica. Isso é com tudo na vida. Não é assim que a gente aprende a escrever? Escrevendo, treinando. Não é assim que a gente aprende a caminhar? Caminhando. Então, com a mediunidade, é a mesma coisa. A gente pode desenvolver, a gente pode treinar ela, tá? A gente tem que desmistificar essa coisa de que tem que nascer com mediunidade. Todo mundo nasce com médium. Algumas pessoas dão mais importância para isso, porque sentem com mais facilidade, outras menos, mas tá tudo certo. E aí a gente tem nomenclaturas diferentes, a depender de qual filosofia você segue, doutrina, talvez, que você vem. Então, por exemplo, no Espiritismo, eles chamam de faculdade mediúnica. E eles vão dividir entre psicofonia, psicografia, clarividência, né? Eles têm essas classificações. Já no cristianismo, nas religiões cristãs, eles vão chamar de dons do Espírito Santo, de profecia, de revelação, né? Aquela falar em línguas. Essas são manifestações mediúnicas também. Na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a gente vai ver a manifestação dos espíritos através da incorporação dos guias, dos orixás, dos espíritos, né? O transe mediúnico vai acontecer ali quando esses guias incorporarem. Já no xamanismo, essa comunicação ela acontece com os espíritos da natureza. Então, os animais de poder, os ancestrais, né? No budismo, no hinduísmo, eles chamam isso de siddhis, que são os poderes da consciência, que é quando a pessoa desenvolve uma percepção mais ampliada dessa sutilidade. Na conscienciologia, eles chamam isso de parapsiquismo, e aí eles trazem uma explicação mais científica. E na psicologia moderna, olha que interessante, a ciência e a espiritualidade estão se fundindo, estão interagindo. E hoje a gente já tem na psicologia moderna, inclusive estou lendo um livro, e indico para vocês que é esse aqui, ó, Pessoas Altamente Sensíveis, que é uma descrição que já está sendo especulada pela psicologia, pela psiquiatria, onde eles explicam que o nosso sistema nervoso ele é mais complexo, ele é mais reativo, mais empático, e isso vai afetar o nosso humor a depender do humor das outras pessoas. Então veja que, no fundo, todo mundo fala a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes, com uma linguagem diferente. E aqui eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho nenhuma vinculação religiosa. Eu já passei por várias doutrinas, por várias filosofias, religiões, sim, para construir a minha bagagem intelectual, para desenvolver as minhas percepções e para hoje ter todo esse entendimento e poder passar para vocês. Mas para você desenvolver a mediunidade, você não precisa estar vinculado em uma religião, em uma filosofia, em um espaço, em um centro, porque a mediunidade não precisa de religião. A mediunidade não é exclusiva das religiões.
Os espíritos não têm religião. Isso é uma criação nossa. É uma forma de castrar o poder pessoal das pessoas. É um dogma aqui do plano físico. São crenças que foram instaladas na nossa cabeça. Da mesma forma que colocaram crenças na nossa cabeça de que se comunicar com os espíritos é errado, é pecado, é perigoso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O perigo é o seu medo. O perigo é o seu ego. É a sua ignorância. E a ignorância eu estou colocando aqui não como burrice, como arrogância, mas a ignorância de conhecimento. É você não saber o que é que você está fazendo. Se você não sabe por onde você está caminhando, você tem medo de pisar num buraco, de pisar num espinho, de tropicar numa pedra, de se bater numa árvore. Então, a gente tem que saber por onde a gente está caminhando, a gente tem que ter conhecimento. E para desenvolver mediunidade, o conhecimento é muito necessário. Então, a gente entende que a mediunidade é natural. E você pode desenvolver dentro de uma religião, se isso fizer sentido para você, mas isso não é uma regra. Você pode desenvolver a tua mediunidade, a tua espiritualidade, desenvolver você enquanto pessoa de forma livre, sem amarras, sem dogmas, sem crenças. Agora, como que você vai identificar se você tem essa sensibilidade mais aflorada ou menos aflorada? Agora que você já entendeu o que é mediunidade e que todos temos. Então, eu vou trazer alguns sintomas clássicos aqui, outros nem tanto, para que vocês identifiquem aí no teu sentir. Uma intuição forte, pressentimentos que se confirmam, cansaço inexplicável após estar em ambientes cheios, pesados. Aí você vai no supermercado, você vai numa loja, você vai num show, sei lá. Mudança repentina de humor sem motivo aparente. Eu já fui diagnosticada com bipolaridade. Fui medicada, inclusive, com medicação fortíssima. Era mediunidade. Era minha sensibilidade extrafísica, né? Era como a psicologia chama de pessoas altamente sensíveis. Quando você sente arrepio, calafrio, pressão na cabeça ou no peito, em certos momentos, a depender do contato com algumas pessoas, alguns ambientes, isso não significa que é algo ruim ou não. Depende, a gente precisa analisar isso de vários ângulos, tá? Dificuldade na concentração, depois de conversar com alguma pessoa, olhar para alguém e ler coisas sobre a vida daquela pessoa sem ela te contar, sem ela te falar, sem você querer aquilo, ter naturalmente uma atração por conteúdos da espiritualidade. Se você está vendo esse vídeo até agora, é porque você tem certeza, né? Um pezinho ali que te chama para isso. Distúrbio do sono, como acordar muito cansado, ou ter insônia, ou ter muito sono, formigamento, sensibilidade a músicas, a arte, a palavras, a notícias. Se você vê uma notícia com um teor mais pesado, mais catastrófico, isso te drena, te deixa sensível emocionalmente, você se envolve emocionalmente com aquilo. Atração ou repulsa imediata por pessoas locais, necessidade de estar em contato com a natureza para você se reequilibrar, ou então períodos de isolamento para você poder se reequilibrar, sonhos lúcidos, premonitórios, uma sensação de sair do corpo, isso a gente chama de projeção astral, né? Alguma inspiração repentina, alguma mensagem interna, parece que você recebe recados do além, né? Com informações que simplesmente chegam, você simplesmente sabe sobre aquilo. Então, tudo isso são sinais de uma sensibilidade mediúnica que está pedindo espaço. A mediunidade não é dom para poucos, ela é uma função natural da nossa consciência. Assim como algumas pessoas têm mais facilidade para música, para esportes, outras pessoas têm uma mediunidade mais aflorada. Isso não significa que você, que não tem uma capacidade de tocar um instrumento, por exemplo, não possa aprender. Da mesma forma, você pode aprender, desenvolver a mediunidade. Então, todos nós somos médiums e todos nós podemos desenvolver, aprimorar essa habilidade. E quanto mais consciência você traz para isso, mais a mediunidade deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta de cura, de expansão, de conexão com a sua verdadeira essência. Então, se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento mediúnico que eu conduzo dentro dos meus cursos, clica no link da minha bio ou então aqui embaixo desse vídeo que você vai ter todas as informações.
E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, comenta para mim saber o que é que você aprendeu aqui, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, se tem alguma sugestão de algum tema para os próximos vídeos, que eu vou ver essa mensagem e eu volto aqui com novos vídeos para a gente alimentar, para a gente estudar juntos aqui sobre esse tema que é tão amplo e que é tão necessário que as pessoas saibam, que é a mediunidade. Um abraço e fiquem com Deus que habita dentro de vocês.